Então, o que a gente vai fazer? A parte eletroquímica, ela se dá devido ao fato de que existem fenômenos de oxidação e redução, tá, de compostos químicos, ou seja, doação e recepção de elétrons. Então, essa transferência de elétrons causa alterações químicas nas substâncias, tá? E então você pode decompor substâncias através da eletricidade e você pode gerar eletricidade através da decomposição de substâncias, tá? A parte de geração de energia elétrica a partir de substâncias químicas é a parte de pilhas, tá? Geradores de pilhas, que é a base para todas as baterias e pilhas que tem hoje em dia no mundo, né? A parte da qual você pode decompor substâncias e criar outras a partir de eletricidade é o estudo da eletrólise, tá? A pilha elétrica, né, pilha química, ou seja, é um dos geradores de corrente contínua mais utilizados hoje em dia. Por exemplo, essa câmera que eu estou usando aqui e esse notebook no qual eu faço a edição dos vídeos, eles utilizam baterias, e baterias, assim como as dos automóveis, se baseiam em reações químicas, tá? Cada tipo de bateria tem uma química específica, tá? E nessa química, ou seja, uma composição específica, e ela pode dar mais ou menos capacidade de corrente, ou seja, fornecer energia para os aparelhos elétricos e eletrônicos. As baterias de automóveis são baterias baseadas no chumbo, tá? E reação com chumbo, por isso que elas são pesadas. São feitas de pedaços grandes de chumbo que são imersos em um líquido ácido, se eu não me engano, tá? E a pilha foi... por que ela não é pilha, né? Pilha porque quando ela foi inventada, ela foi descoberta o fenômeno pelo um italiano chamado Alessandro Volta, sabe? Alessandro Volta. E ele empilhou, né, discos de metal, de zinco ou cobre intercalados, né, com tecidos embebidos em uma substância lá química que eu não lembro qual, e ele viu que tinha uma diferença de potencial ali, tá? Então, caracterizando que houve uma geração de tensão elétrica. Então, na sequência foi estudado diversos tipos de pilha, né? Tem a pilha de Daniel, que vai ser a pilha que a gente vai utilizar. Para você ter uma pilha, um gerador eletroquímico, você precisa de ter duas substâncias, uma que vai se reduzir e outra que vai oxidar. Aqui então você cria um circuito entre os circuitos, por exemplo, que se uma doa elétrons, a outra recebe. Então esses elétrons vão passar por algum lugar. Então o que o cara faz? Ele coloca um circuito de forma a pegar esses elétrons e passar pelo aparelho que você quer, e eles vão retornar, tá? Para o outro que vai receber. Então durante esse processo, né, você tem a utilização da energia elétrica. A pilha, ou seja, esse tipo de cuba eletrolítica, existem dois processos que você faz, tá? Não, desculpa, não é isso que eu ia falar. Não é que tem dois processos. Ela é influenciada por quê? Pela concentração, tá, dos eletrólitos, dos íons, que a gente vai ver daqui a pouco. Então depende da concentração, da natureza desses íons e da temperatura, tá? Ela é influenciada pela temperatura. Com isso, são esses os fatores que você tem que ter em mente quando você vai observar uma pilha. A eletrólise já é o contrário. Você vai aplicar uma corrente elétrica sobre um par de eletrodos, e isso aí você vai decompor, né, os íons e vai fazer algumas reações que a gente vai ver, tá? Ela é muito importante, por exemplo, na galvanização, tá? Galvanização é você cobrir com um determinado metal uma superfície metálica, de forma que ele não oxide. Por exemplo, cromar uma roda de um carro, fazer deposição de cromo na roda do carro, vai ficar o aro cromado, né? Não sei o quê. Tem outro processo que é a geração do alumínio, criação do alumínio metálico. Já caiu no ITA, acho que na prova de 94, 96, tinha uma pegadinha. Ele falava o seguinte, que a produção de ferro era feita em eletrólise, né? E a produção de alumínio era feita em altos fornos. Bom, aí eu acho que eu já falei isso em outro vídeo.
Só que a pegadinha é o seguinte, é que o alumínio industrial é produzido através de eletrólise e o ferro ele é produzido em altos fornos, onde existe um processo de redução com monóxido de carbono, essas coisas todas. Então era pegadinha para você saber, que você precisa saber alguns processos de produção industrial e produção laboratorial de determinada substância, tá bom? Tá bom, vamos lá, vamos começar o material aqui, tá? Da eletroquímica. Então é o seguinte, ó, eletroquímica é o estudo das reações químicas nas quais partículas carregadas, íons ou elétrons atravessam a interface entre duas fases da matéria. Tipicamente uma fase metálica, que é o eletrodo, e uma fase líquida condutora, que é o eletrólito. Tá? O processo de redução e oxidação está envolvido no estudo da eletroquímica, onde as reações químicas ocorrem com o envolvimento e transferência de elétrons de um reagente para o outro. Os dois processos se dão simultaneamente, independentemente. Tá? E não podem coexistir independentemente. Ou seja, você não, o processo de transferência de elétrons é sempre entre um eletrólito, tá? Que é o líquido onde está dissolvido os íons, e um metal, tá? Metal sólido. Tá? O metal sólido, para você se lembrar, aliás, tenha em mente que sempre quando você tem um metal na fase sólida, ele tem o NOx zero, tá? Daí quando ele vira um íon, aí vai ter uma carga elétrica, ou coisa, sempre positiva, né? Ou seja, no geral é positivo, tá? Ok? Então é aí que ele fala, redução ocorre quando um reagente ganha elétrons e vai para um estado de oxidação mais negativo. Ou seja, se por exemplo, um determinado átomo ganhou elétrons, a carga dele vai ser negativa, ou seja, ele ficou mais negativo por causa do elétron que ele recebeu, tá? Então, aqui ele dá um exemplo da redução, né? A redução, você tem um metal aqui, mais um número de elétrons, né? N vezes elétrons, dando origem a um cara reduzido, tá? Ou seja, ele foi reduzido, ganhou elétrons, tá? Ou seja, por exemplo, você tem aqui, vamos dar um exemplo aqui, olha, imagina o seguinte, deixa eu ver, se você tem um enxofre menos 2, tá? Deixa eu utilizar essa luz aqui, deixar mais próximo. Você tem o enxofre menos 2 e você ganha um elétron, né? Seria enxofre menos 3, ou seja, ele ganhou elétron, então houve uma redução, ele ganhou elétron. E essa caneta aqui está muito ruim, para a nossa famosa Bic, também não funcionou. Vamos para uma segunda tentativa, também está ruim. Vamos para essa aqui, também tá ruim. Nossa, é tudo de enfeite essas canetas aqui. Vamos lá, vermelha. Também vou ter que jogar tudo no lixo. Opa, finalmente. Essa aqui nunca me decepciona da Infineon. Tá? Então você tem uma redução. Daí se você tem, por exemplo, aqui um cara, né? E ele gera... Você tem um cara aqui com um cara e ele perdeu elétrons, viu? Aqui você perdeu, gerou aqui um outro cara mais elétrons, né? Porque veio desse cara. Então esse aqui foi oxidado, então ele gerou um cara oxidado, houve uma oxidação, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, imagina o ferro sólido, né? Tem o NOx zero. Aí ele reage de alguma forma, né? E dá o ferro mais 3. Aquoso, gera um íon. Então você vai perdeu 3 elétrons, tá? Então você tem, quando você junta dois elementos, um que oxida, né, oxidação, junta com que ocorre uma redução, você pode gerar uma pilha, né? Isso aqui se chama, cada reação, né, se chama de meia reação da pilha ou semi-reação.
Leva você embora. Diminui um pouco esse vento aqui. Certo? Nossa, aqui para baixo. Senão a gente vai acabar perdendo esse material. Então, veja o seguinte. Então, para você ter uma pilha, você tem que ter uma reação de oxidação e uma reação de redução, tá? Então, como eu falei em outros vídeos, o redutor ele reduz uma outra substância e ele é oxidado. É sempre o contrário. O oxidante ele é reduzido, ou seja, ele reduz alguém, mas ele é reduzido. Oxidado, tá? Então lembrem-se disso. Vamos fazer aqui um exemplo de um par de reações de oxidação e redução. Então você tem aqui não vai pensar besteira, viu? Isso é cobre gerando 2 mais 2 menos. O que isso está acontecendo? Aqui está acontecendo uma oxidação, ou seja, ele está perdendo elétrons. Esse cara, se o cobre está perdendo elétrons, então ele está se oxidando, tá? Então, e você tem, por exemplo, a prata, né? A prata está recebendo 2 elétrons e está dando origem a 2 pratas, então está reduzindo, tá? Nessa situação aqui a prata está reduzindo, tá? Daí se você juntar essas duas reações, ó, o que vai acontecer? Você vai ter cobre sólido mais 2 prata, corta esse com esse, dando 2 pratas sólidas mais. Então você vê o que aconteceu. Você só vai ter íons prata quando eles estão dissociados em uma solução, íons cobre também. Então o que você tem aqui? Você tem um pedaço de cobre metálico dentro de uma parada com íons prata, e do outro lado você tem uma parada, um pedaço de prata metálica com íons, né, dissolvidos, tá? Então você vê que para essas coisas acontecerem foi gerado 2 elétrons para cada átomo de cobre, tá? Considerando que você tem milhões e bilhões de átomos de cobre numa solução, né, e num pedaço de cobre metálico, e a mesma coisa para prata, você vai ter milhões e milhões de elétrons ali, e vezes 2, né, para ter essa reação. Então o que acontece é que você tem milhões de elétrons que podem ser deslocados do cobre para prata. E aí você pode pegar esses elétrons e fazer passar dentro para o seu iPod, e aí esses elétrons vão gerar esse negócio. Como é que a gente pode ver na real o que acontece? Você tem aqui, ó, um pedaço de cobre no meio de uma solução de prata, íons de prata aqui, tá? E aí você tem aqui um pedaço de... Opa, tá acabando esse vídeo aqui. Pera aí, vamos voltar no